Glória a Deus, salve a igreja, papai Senhor. Amém. Oh, glória. Deus é bom. Vamos. A palavra que o Senhor me deu está em Levítico. Levítico, capítulo 6. É uma alegria estar aqui. Eu amo ministrar a palavra, é muito bom, né? Ministrar, ouvir. Tudo que envolve a palavra de Deus é tremendo para a nossa vida, né? O Senhor, quando a gente ministra, a gente também recebe. Quando a gente recebe de alguém também ministrando, também é tremendo, né? Levítico, capítulo 6. Eu vou ler do 8 até o 13. Todo mundo achou assim? Amém? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá suas calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o altar, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Louvado seja Deus, né? Pode se sentar, vou orar. Senhor, obrigada, Jesus, por essa oportunidade mais uma vez, pela sua palavra, por a tua casa aberta, Senhor, por cada vida que está aqui. Deus, abençoa, meu Senhor da glória. Fala conosco. Eu não tenho nada de mim, Senhor, que vai edificar a vida de ninguém. Mas eu sei, Pai, que tu estás aqui, tu estás conosco. Usa-me como teu instrumento neste lugar, Pai. Que nós possamos sair daqui fortalecidos, edificados, meu Pai, com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Jesus. Nós precisamos de Ti. Desde já, Senhor, joga por terra todas as barreiras, todos os sonhos ordenados, todo roubador da semente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Acampa os teus anjos aqui ao redor, Pai, da tua igreja, guardando, protegendo, Pai, cada um do teu povo, Senhor. Assim nós oramos, Deus, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Hoje o Senhor falou comigo essa mensagem, né? Antigamente aqui a gente está em Levítico. Levítico é um livro das leis. Se você for ler Levítico, às vezes a gente fala assim, vou ler a Bíblia toda no ano. Quando você chega no livro de Levítico, é muita lei, né? É muita lei. Tem pessoas que elas aí pulam, né? E tem pessoas que elas não entendem, porque a lei era no tempo, né, antigo. Mas aqui, irmãos, está falando do holocausto, do altar de sacrifício, está falando das cinzas, está falando do fogo. E tudo isso simboliza algo que a gente vive hoje. Tudo isso simboliza, né, a nossa vida com Deus no altar. Mas aqui, antigamente, vou falar primeiro dessa fase para você entender, diz que o sacrifício, o holocausto, ele era queimado, né, toda noite até de manhã. Eles colocavam o sacrifício, né, ali era o que? Um animal, né? Cordeiro, sem mancha, de um ano, macho, não podia ter defeito. Ele era queimado ali durante toda a noite até pela manhã. E a palavra diz que o fogo do altar ardia nele. E quando chegava de manhã, a Bíblia diz, né? O sacerdote acendia a lenha nele e arrumava ali o holocausto. De modo que aquele fogo não se apagava nunca. O fogo estava sempre, diz aqui, né, ardendo continuamente sobre o altar e não se apagava. E aí diz aqui a palavra ainda lá em Levítico, que eles pegavam as cinzas e eles tiravam as cinzas, removiam as cinzas.
levava a cinza fora do arraial. Eles tiravam toda a cinza. Então vamos trazer para a nossa vida hoje: o fogo representa o que? A presença de Deus. O altar de sacrifício hoje sou eu e você. Nós somos o altar. Hoje não é um altar, né? Tem pessoas que elas levantam altares, que elas levantam imagens, oferendas, né? Há tantas coisas, mas é sacrifício de todo. Porque a palavra de Deus diz que nós somos o templo, nós somos o altar. Nós somos, irmãos, aquele que Deus quer habitar, aonde Deus quer queimar na nossa vida. Então aqui o fogo é a presença, o altar sou eu e você. As cinzas é todo o pecado, irmão. Tudo aquilo que tem que sair de nós. Ela não pode ficar ali queimando. Ela queima e ela tem que sair. A cinza, ela é jogada fora. Louvado seja Deus. As vestes trocadas, porque a gente entra com um tipo de veste e a gente sai com outro tipo de veste na presença de Deus. É tão tremendo, irmãos, que a gente vai ver aqui que o fogo ardendo no altar, o Senhor ardendo na nossa vida, tem que ser contínuo e a gente precisa acender essa lenha todo dia. Engraçado que o sacerdote não podia deixar queimar de um dia para o outro sem ele ir lá mexer no altar. Todos os dias queimava à noite até de manhã. De manhã ele tinha que ir lá e reacender, no caso assim, reavivar, não é reacender, que estava aceso. Eles tinham que colocar mais lenha para que continuasse o fogo a arder continuamente sem se apagar. Assim é a nossa vida. O Senhor, Ele quer que não adianta a gente chegar aqui hoje, vir aqui para o culto, ouvir a palavra, se fortalecer, se encher da presença de Deus, ficar feliz da vida, mas amanhã a gente fica sem buscar o Senhor. Amanhã é sexta, né? Sábado a gente fica sem buscar o Senhor. Domingo aí vai passando os dias, irmãos, e aí quando o fogo apaga, o que fica ali? Brasas queimadas. Quando o fogo se apaga, imagina uma fogueira, um fogo. Fica aquilo ali, só fica cinzas. E o Senhor, Ele quer que a gente se fortaleça, que a gente continuamente busque a presença dEle. A glória de Deus, né, que tem que vir sobre a nossa vida, nos purificar todo dia. E como que a gente faz isso? Buscando, né, a face de Deus, não só na igreja, principalmente na nossa casa, que a igreja é o menor tempo que a gente passa na presença de Deus. Não é isso? Tem culto 2 vezes na semana, 3 às vezes, 1h30 cada culto. Isso aí não é suficiente para a gente viver na presença de Deus. A maior parte da nossa vida com Deus tem que ser no nosso lar, na nossa casa, no nosso dia a dia. A igreja é como se fosse assim para você se abastecer, se fortalecer, receber a resposta que alguém vai ser usado para te dar. Mas o fortalecimento, a busca tem que ser constante, diária. Não dá para você começar, né? Eu vim para a igreja, me fortaleci e amanhã eu não busco a Deus. Não, amanhã a gente tem que buscar, tem que orar. E é interessante, irmãos, que quando eu leio essa mensagem, ela me remete, ela me leva para Ezequiel 47. A Bíblia diz que tinha um rio, né? E ele começou a entrar no rio, Ezequiel, o profeta. Se você quiser abrir, vou abrir lá. Até marquei aqui para eu ler um pedaço. Ezequiel 47 diz assim: Ele me tirou, versículo 2, pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam nas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me daram pelos tornozelos. Isso aqui, irmãos, está mostrando para a gente, lógico, simbolizando algo que a gente tem que viver. Quando você vai entrando na presença de Deus, no começo é frio, no começo é raso, no começo é superficial mesmo. Ninguém entra mergulhando no rio
nos joelhos, irmãos. Depois mediu mais um pouco, ela já estava nos lombos, aqui, né? Na cintura ali. Mediu mais um pouco e não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Louvado seja Deus. Águas profundas. Para a gente estar assim, continuamente o fogo ardendo no nosso altar, nós precisamos mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo. E não é no primeiro encontro com Deus, não é no primeiro 5 minutos de oração que você vai mergulhar na presença. Tem pessoas que elas começam a orar, não sentem nada, levanta e vai. Pronto, já falei tudo. Você falou e Deus não falou nada com você, porque só você falou. Mas você começa ali frio, você começa ali desanimado talvez. Você vai orando, você vai falando com Deus, você vai apresentando sua vida, apresentando pessoas. Você ainda está no tornozelo, daqui a pouco começa a aumentar a presença do Senhor. Você começa a sentir um pouco mais ali o Senhor falando no seu coração, ardendo assim. E aí você começa a se lembrar de outras coisas, começa a clamar. As águas já estão no joelho, louvado seja Deus. O fogo está ardendo no altar. Aí a palavra diz, irmãos, que você continua ali, né? E daqui a pouco está nos lombos. Daqui a pouco você já está sentindo o Senhor ali no seu quarto, ali na sala onde você está orando, no seu carro, muitas vezes. Aí você já sente que Deus está ali, daqui a pouco você já está mergulhado na presença. E passaram-se muito tempo e você não sentiu. Por quê? Porque foi tremendo, você desceu as águas profundas. E sabe uma coisa? Ezequiel 47 fala de água, né? Levítico 6 fala de fogo. Mas simbolizam aqui hoje a mesma coisa. A água é uma coisa, fogo é outra, mas é a presença de Deus fluindo. É você mergulhar no rio, né? O que Jesus falou ali no livro do Evangelho de João? Se você crer, águas fluirão, né? De dentro de você. Vai fluir de dentro de você. E é tão tremendo, irmãos, que a palavra diz aqui, ó. Muito tremendo, no versículo 7 de Ezequiel 47. Nas margens do ribeiro tinha uma grande abundância de árvores. Porque quando você está ali, né, transbordando na presença, agora eu estou falando da gente, da nossa vida, trazendo isso aqui um paralelo para nós. Quando a gente está mergulhando na presença de Deus, dá frutos. As pessoas chegam do nosso lado, elas têm alimento. Se alguém pousar se um pássaro pousar numa árvore que está em ribeiros de água, ele vai ter alimento. Porque aquela árvore é frutífera. Porque a palavra diz de Deus, né, diz assim, que nós seremos como árvores, plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem, e tudo que a gente fizer prosperará. E aqui fala exatamente isso, ó. Versículo 9, será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar entre esses ribeiros, viverá. Quando você mergulha, quando você está profundo, quando o fogo está ardendo continuamente na sua vida, no seu altar, toda criatura vivente, toda pessoa que chega perto de nós temos o que dar, nós temos alimento, nós temos um abraço, nós temos um sorriso, nós temos uma palavra de Deus, para que essa pessoa possa sair diferente de como ela entrou. Não é nosso, mas é do Senhor, porque a gente está cheio, nós estamos mergulhados, nós estamos transbordando, nós estamos com o fogo do Senhor dentro de nós ardendo continuamente. Então a pessoa chega do nosso lado, ao invés de fazer fofoca, ao invés de falar coisas que não edificam, a gente vai falar o que edifica, o que fortalece, o que liberta, o que cura. Nós vamos falar da presença de Deus, do amor de Deus, daquilo que Deus pode fazer. A pessoa começa a te contar, a Bíblia diz aqui, eu li para você, ó, toda criatura vivente que vem entrar nesse ribeiro, viverá. Versículo 9. E porque lá chegarão essas águas e sararão e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Quando a gente entra na presença de Deus, quando a gente está mergulhado na presença de Deus, nós estamos transbordando o Senhor, os rios de Deus estão fluindo dentro de nós. Então a gente, quando conversa com alguém, nós conversamos coisas edificantes. Quando a gente abre a boca para cantar, para louvar, nós louvamos coisas edificantes. Quando a gente vai falar do amor de Deus, a gente fala coisas edificantes. Então hoje em dia só tem, as pessoas começam a conversar e só, muitas vezes nem de Deus se fala mais. Você não escuta. Por quê? Porque elas estão vazias. Porque elas não mergulham. Porque
quando transborda em você, vai derramar em outra pessoa, irmão. Né? Se essa água que estivesse cheia e transbordasse, ela ia derramar aqui. Quando a gente está cheio, a gente derrama em quem está perto de nós. Derrama o que nós estamos cheios, que é a presença de Deus. A gente transborda da presença, a gente derrama sobre as pessoas a presença. E quando a gente derrama e transborda da presença do Senhor, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, as pessoas são fortalecidas, as pessoas são restauradas. Quando a gente transborda. Então, essa noite, a palavra que o Espírito Santo me deu foi para a gente entender isso. O fogo arder continuamente no altar é uma necessidade na nossa vida. Não ficou só no Antigo Testamento. Não foi só no tempo da lei. O fogo tem que arder todo dia no nosso altar. E para ele arder, nós precisamos renovar, irmãos. Renovar todos os dias aquela lenha nesse altar. Meditando na Bíblia. Orando. Buscando ao Senhor. Louvando a Deus. A gente precisa fazer alguma coisa. Porque muitas vezes a gente só quer receber do outro, né? Um dia eu estava conversando com a pessoa e assim, as pessoas elas são assim, né? Ore por mim, faz isso por mim, a gente faz com prazer. Mas você também tem que orar. Foi isso mesmo. Eu fui em um determinado lugar e quando eu cheguei lá, irmãos, né? A hora eu oro com o maior prazer, com maior alegria, não? A gente está aqui para isso. Só que eu disse assim para a irmã que me pediu oração: ô irmã, eu vou orar por você. Mas a sua oração tem muito poder nessa causa que você está pedindo. Porque era uma causa específica que se ela orasse, a oração dela tinha muito poder. Então, às vezes, nós estamos confiando no que o outro pode fazer para nós. No que o outro pode ministrar sobre nós. Quando Deus está dizendo assim, eu quero que você ministre. Eu quero que de você flua a água viva. Eu quero que de você saia a cura. De você saia, né, o poder que eu já derramei sobre a sua vida. Porque o Senhor falou, eis que nos dou o poder, irmãos. Ele deu poder para nós. Só que a gente não toma posse. A gente não toma posse. A verdade é que nós vamos andando, caminhando e a gente se esquece. O Senhor me deu poder para pisar na cabeça das serpentes, dos escorpiões. O Senhor me deu poder para orar sobre alguém, para impor a mão. O Senhor me deu autoridade. Jesus deu autoridade. Ele falou que se você crer obras maiores, vocês fariam. Nós faríamos. O que falta muitas vezes é a gente tomar posse dessa autoridade que Deus deu para nós. Por quê? Porque muitas das vezes nós não estamos com o altar fluindo o fogo, queimando. Tem que queimar, irmão. Tem que queimar, a gente tem que ouvir uma palavra dessa e arder o nosso coração. Você ouvir um louvor, queimar a sua alma. Você vê que tem alguém com problema, queimar seu coração com vontade de fazer alguma coisa. Isso tem que ser um servo, uma serva de Deus. Porém, muitas vezes a gente está ocupado com tantas coisas nesse mundo que a gente vive. Muitas coisas para ocupar o nosso coração, a nossa vida. E às vezes a gente começa aqui com as águas no tornozelo, igual está aqui em Ezequiel 47. As águas estão no seu tornozelo, ao invés de você, sabe, não vou continuar, você pega e para, você pega e desanima. Por quê? Porque eu tenho muitas coisas para fazer. Tem muitas coisas para resolver. Então é mais fácil parar, é mais cômodo do que você falar, não, eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Eu vou ler mais um pouquinho. Eu vou meditar mais um pouco. O que o Senhor falou com Ezequiel? Come o rolo, Ezequiel. Come a palavra. O que o Senhor falou para Josué? Medita na minha lei de dia e de noite para você prosperar no seu caminho. O Senhor, irmãos, Ele está sempre falando conosco. Medita, busca, consagra. Ora. Orai sem cessar é a palavra de Deus, não é isso que está falando vocês? Orai sem cessar a todo tempo. Por quê? Porque o altar tem que queimar, irmão. A gente tem que queimar pela presença de Deus. Nós temos que arder dentro de nós a presença do Senhor. E aí, eu estava falando aqui em Ezequiel, aí a pessoa sente que a água está no joelho. Nossa, estou sentindo algo muito bom, muito gostoso. Eu sinto que Deus está aqui, mas eu tenho que parar aqui agora, porque eu tenho que atender a porta. Ah, porque eu tenho que ir não sei aonde. Então tira outro tempo para você orar. Que nosso tempo para Deus, né? Que a gente possa ter tempo para Deus. E esse tempo, esse é tempo realmente para Deus.
Que não seja assim, não estou fazendo nada, então eu vou orar. Não, mas que seja diferente, que seja esse momento que eu separei para buscar o Deus. Seja em oração, seja lendo uma palavra. Porque no normal, muita gente hoje tem feito o quê? Sobrou um tempinho, eu vou orar. Ou às vezes nem isso, ou às vezes, Senhor, está acontecendo tal coisa aí, ora. O seu altar nunca vai queimar, se for assim a sua vida. Nunca vai arder. Nunca vai sentir fome e sede pela presença de Deus. Porque a gente sente fome no que a gente se alimenta. A gente sente vontade de comer o que é bom. Não é isso? E a palavra só é boa quando você continua meditando nela de dia e de noite. Aí você sente desejo, vontade, sede por essa mensagem. Pode observar, se você ficar uma experiência aí, uma semana sem ler a Bíblia, você não tem vontade de ler. Mas se você lê ela durante uma semana, você não tem vontade de parar. Porque o alimento, porque o que Deus vai falando, o que Ele vai revelando é tão tremendo, que a gente começa a ter sede, a gente começa a ter vontade, a gente começa a querer andar mais um pouco, querer andar mais um pouco naquele rio, até que a gente vê, nós somos mergulhados. E é isso que o Senhor quer de nós. Porque aonde você for, aonde eu for, nós temos que pisar a ponta do nosso pé e ali decretar que aqui a presença de Deus vai reinar. Aonde eu pisar, irmão, você pisar, você que é servo de Deus, a gente tem que decretar esse lugar de Jesus. Essas vidas são de Jesus. A gente tem que decretar quando a gente pisa, a palavra diz, aonde a nossa planta do pé pisa, é abençoado, irmãos. Por que abençoado? Porque você, servo de Deus, está pisando ali. Porque o Senhor está na sua vida, aquele lugar se torna abençoado. Sabe o que significa isso? Que aonde a gente estiver, nós temos que fazer a diferença. Aonde a gente estiver, a gente tem que ser luz. Para que a gente possa iluminar a escuridão das pessoas, das situações, das causas, da família, às vezes. A gente tem que ser luz. E aonde a gente for, a gente tem que salgar. Seu sal, seu tempero. Sabe quando o Senhor falou luz do mundo, sal da terra? É isso. Aonde a gente for, a gente tem que fazer a diferença. Não dá para você ser mais um ali, você tem que falar, aquela ali é a mulher de Deus, aquele ali é o homem de Deus. Pisou aqui na minha casa, vai ter alguma coisa boa aqui. Não é por causa de nós, entendeu? Mas é pelo que a gente carrega. O fogo de Deus tem que arder continuamente sobre a nossa vida. Para poder queimar, irmão, o pecado. Tanto os nossos como de quem se aproximar de nós, né? Porque você ministra uma palavra sobre aquela pessoa, você ora para aquela pessoa, você tem vontade de evangelizar aquela vida, o fogo está ardendo no seu altar. É interessante que aqui, amados, lá em Ezequiel 47, quando ele diz aqui, versículo 12, junto do ribeiro, na sua margem, de uma e de outra banda, ou seja, dos dois lados, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto serve de alimento, a sua folha de remédio. É assim, a gente tem que ser, irmãos, alimento para alguém, remédio para alguém. Mas só conseguimos se a gente estiver no ribeiro de água, se a gente estiver mergulhado em Deus, se a gente estiver nas águas profundas. Porque enquanto está no tornozelo, no joelho, nos lombos, a gente se governa. Qualquer coisa a gente quer levantar, quer sair. Já olha o tempo, olha o horário, está acabando, já está na hora de ir embora. Mas quando nós estamos mergulhados, o tempo não conta mais. Não conta, irmão. Quando você está mergulhado, você não vê os tempos passar. Na sua casa, na igreja, onde você for. Quando você está mergulhado, você não sente fadiga de estar na presença do Senhor. Não é cansativo ouvir a mensagem. Não é cansativo. Quando você está mergulhado, você não tem vontade de ouvir nada secular. Você só quer ouvir louvor, adoração. Os corinhos ali de fogo. Quando você está mergulhado, você quer uma vida para você falar de Jesus. Quando nós estamos mergulhados na presença de Deus, é diferente, irmãos. E o Senhor, Ele quer isso de nós. Porque o Senhor nos chamou de amigos. Já não chamarei de servo, mas de amigos. O Senhor quer que a gente seja discípulo, escolhido.
disse eu. O Senhor nos escolheu, não foi eu, não foi você, não fostes vós que escolheste o Senhor. Mas Ele nos escolheu para quê? Está escrito, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus não escolheu a gente para esquentar banco. Deus escolheu a gente para dar fruto e que o nosso fruto permaneça. Ainda, irmão, que muitas vezes você não esteja vendo os frutos agora. Mas um dia Deus falou comigo algo, já tem algum tempo, porque eu ficava questionando algumas coisas do Senhor, e o Senhor falou para mim, dá uma olhada no fruto. E Deus me fez lembrar de várias pessoas, irmãos, longe de mim, que não estão mais do meu lado, mas que são frutos do trabalho que o Senhor colocou na minha mão. Eu questionei a Deus uma época da minha vida e Deus me mostrou isso. Então, você tem que dar frutos. Não importa se você não esteja vendo o tempo todo, porque a árvore, irmão, ela dá fruto. Alguém come o fruto e vai embora, e a árvore dá novos frutos. Ela não vive daquele fruto que ela deu um dia só, não. Ela se renova. A nossa vida tem que ser renovada. É um fruto hoje, um fruto daqui a um tempo, e você vai renovando, assim como as estações. Não é assim que as plantas são? Elas vão se renovando, tem frutos. Daqui a pouco ela tem outros frutos. E tem pessoas se alimentando, tem pessoas sendo curadas com aquelas folhas, tem pessoas sendo alimentadas com aqueles frutos. Assim tem que ter a nossa vida. Desculpa. Mas a gente só consegue ser assim, irmão, se a gente passar por essas águas. Porque essas águas, elas nos conduzem à presença genuína de Deus. Ela conduz a gente para o centro da vontade de Deus. E quanto mais você mergulha, quanto mais você entra nesse ribeiro, nessas águas, na presença de Deus, mais você se aprofunda. Quando você vê, vai estar, igual ele falou que eu não podia mais atravessar andando, porque as águas eram profundas, só devia passar a nado. O mergulho, entendeu? Nadando, não dá mais para ir andando, se governando. É isso que o Senhor quer de nós. E lá, voltando lá para o Levítico, a palavra de Deus diz, irmãos, que o sacerdote ali, né, ele queimava aquela lenha todo dia de manhã. O sacerdote acendia a lenha toda manhã. O que a primeira coisa que você faz quando você acorda? Muitas vezes é mexer no celular. Ou geraçãozinha, né? Essa que a gente vive. Muitas vezes, ao invés de falar com Deus, ter uma Bíblia na sua cabeceira, ou aqueles de meditação diária, né? Pão diário, que chama. O pão diário, que você medita, que todo dia tem um versículo. Ao invés de ter isso, você pega lá, bota o seu celular e é a primeira coisa que você vê. E o Senhor está dizendo para nós, a gente tem que mudar a nossa prioridade. Nós temos que pegar e meditar numa mensagem, uma palavra, porque é o seu primeiro momento do dia. Se a gente já começa vendo notícias, começa vendo essas coisas, não é pecado, não é errado. Você pode ver celular, irmão. Estou pregando quando eu também vejo. Eu tenho rede social, tudo isso. Eu estou dizendo que a nossa primeira coisa do dia, o sacerdote acendia a lenha a cada manhã. Tem que ser falar com Deus. Tem que ser orar. Tem que ser ler uma palavra. Se você não sabe, fica perdido de ler a palavra, leia essa meditação diária. Tem tantos, irmão, de todo valor, de todo tamanho, de toda profundidade. Existem por aí. Sabe, não é o que eu estou falando? Pão diário, chama. É muito bom também. A Bíblia não tem comparação, né? A Bíblia é a melhor leitura que a gente pode fazer. Mas isso ajuda para você ter um bom começo. Vai ter lá um versículo, dia 23 hoje, né? 23 de março de tal. Lê aquele versículo, medita nele. Passa o seu dia ali, né? Tem que ser assim. Senão, nós vamos ser, sabe o quê? Aquele sino que faz barulho e incomoda. Sabe? O sino. Aquele sino que sacode e faz um barulho, campainha. Você fica tocando campainha ali pra você ver. Enche, irmãos. Porque incomoda.
se o fogo não arder no nosso altar, se a gente não estiver mergulhado em Deus, tudo que a gente fizer vai ser bom, vai incomodar. Não edifica. Não edifica. E o Senhor, Ele nos chamou para ser discípulos, como eu falei. Ele chamou a gente para ganhar vidas, para dar fruto, para ser uma referência. Uma pessoa falou para mim ontem a gente estava na TV Shalom, ministrando lá, né? Não foi eu que ministrei, mas a gente estava lá no programa. E depois uma pessoa falou para mim assim: pastora, você é uma referência. Aí eu fiquei assim, não falou referência não, falou aquele nome, influenciadora. Passando a ser influenciadora, eu já pensei na internet, né? Falei, não sou influenciadora não, eu sou serva de Deus. Mas aí a pessoa falou, não, influenciadora, eu não estou falando dessas não, estou falando influenciadora que o que você coloca influencia. Porque você coloca coisas edificantes da palavra de Deus. A pessoa falou para mim ontem. Minha mãe estava lá, ela ouviu. Está aqui, né? De testemunho. E eu fiquei meditando nisso, é verdade, irmão. A gente tem que ser influenciador. Influenciar a geração que a gente convive. Se você não influencia com palavras, influencia com atitudes, influencia de alguma maneira, a gente tem que influenciar. Porque o que mais tem hoje é influenciadores para o mal. Levando as pessoas para o caminho errado. Levando as pessoas para caminhos tortuosos. Que nós possamos arder o fogo dentro de nós de tal forma que a gente consiga influenciar onde nós passarmos. Que nós possamos, irmãos, né, remover essas cinzas, como ele falou aqui, ó. Esse Levítico capítulo 6 diz: levará a cinza para fora do arraial. Que a gente possa remover as cinzas, todos os erros, que a gente é falho. Você é falho, meu irmão. Eu também sou, nós somos falhos. Mas a gente tem que buscar falhar cada vez menos, entendeu? Nós vamos errar, nós vamos falhar. Sim, vamos, porque a gente é humano. Mas a gente tem que buscar agradar a Deus, buscar de alguma forma tentar levar as pessoas para o lado bom, não para o lado ruim. Tentar levar as pessoas para próximo de Deus. Até porque um dia o Senhor vai requerer de nós, irmãos. Não é só dos pastores, porque a Bíblia diz que Ele vai requerer as ovelhas do pastor. Sim, mas Ele vai requerer de cada um. Porque lembra aquela palavra que fala assim, ó, servo, né, fiel, você foi. Pode entrar. Entra no gozo do teu Senhor. Mas a Bíblia diz que muitos vão dizer assim, mas Senhor, eu preguei, eu curei, eu falei no seu nome, eu orei, eu intercedi, eu fiz, aconteci. E a Bíblia vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, irmão, entenda. Deus não vai falar isso para os pastores, Deus vai falar isso para todo servo, que Ele entregou alguma coisa nas mãos. E Ele entregou para nós a presença, Ele entregou para nós a revelação da palavra. Ele entregou para nós a autoridade para orar. Ele entregou para nós o poder dele para fazer ali no nome dele as coisas acontecerem. Ele entregou para nós. Ele entregou o Espírito Santo, irmãos. A palavra diz que o Senhor falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um outro Consolador. E Ele nos guiará. O Senhor deixou o Espírito Santo aqui dentro de nós para nos guiar, nos consolar, nos fortalecer e também usar a nossa boca. Então a gente tem que ser alimentado, o que é importante, irmão. Se o seu altar tem que ter lenha, tem que ter fogo. Nós precisamos ser cheios. O fogo tem que arder todo dia. E não pode se apagar. É tão interessante, irmãos, que Deus, Ele acendeu essa chama em nós. Não foi, não. Eu não acendi chama em mim, nem você em você. Deus acendeu o fogo em nós. Mas quem vai manter ele aceso sou eu. Quem vai manter ele aceso é você. Ele acendeu, Ele derramou o Espírito Santo sobre a nossa vida. Só que agora a gente tem que manter essa chama acesa todo dia. Então é isso que o Senhor quer de nós nessa noite. Como que está a chama? Como que está a chama? Como que está o Senhor aí dentro de você? Como é que está a chama, o fogo? A vontade, o desejo de fazer as coisas para Deus, de fazer algo no nome do Senhor e para Ele também, não só a obra, sabe, irmão? Que é mais sobre o que você é com Ele do que o que você faz para Ele. Tem muita gente fazendo. Deus quer mais, irmãos, é a nossa identidade com Ele. Quem nós
nós somos com Ele. Senhor, o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador. O Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu consolador. É o meu libertador. Senhor, é o Senhor dos exércitos na minha vida. Quem Deus é para mim e para você, irmão? É mais importante do que a gente faz. E quando o fogo está ardendo no nosso altar, nós conseguimos reconhecer que Ele é o único Senhor das nossas vidas. A gente consegue reconhecer que não há outro. Não há outro como nosso Deus. Não há outro Deus além do nosso Deus. Então, quando você for para a sua casa hoje, faça uma oração, converse com Deus. Fala, Senhor, eu não tenho orado, eu não tenho buscado. Ou fala, Deus, eu não tenho buscado o suficiente. Eu tenho orado, mas eu estou ficando com as águas no meu joelho. Eu quero muito mergulhar assim. Senhor, isso, muita preocupação. Fala com Ele, é só, porque cada um vive uma coisa, cada um vive uma realidade. Eu só sei que Deus não fala com parede. Então, que nós possamos, buscar enquanto a gente pode achar, irmão. Porque eu vou te falar, o mundo aí está cada dia pior. Então, eu creio que Jesus está às portas. Que a qualquer momento o Senhor vai vir buscar a igreja. E nós, como está a nossa vida diante do Senhor? Como está o nosso coração diante desse Deus? A gente precisa, irmão, entender que o fogo não pode ser apagado dentro da nossa vida. Pai do Senhor. O fogo não pode apagar dentro de nós. A Bíblia diz que ele arde continuamente no altar e não se apaga. Então, que o fogo possa arder na sua vida. Que o fogo de Deus, que a presença de Deus, que tudo aquilo que vem do Senhor possa estar ardendo dentro de você. Essa chama não se apague dentro de nós. Em nome de Jesus. Então, não sei como você está, mas a gente vai orar agora. Quero que você fique de pé. E você vai falar com Deus exatamente como está a sua vida. Fala a verdade, Ele sabe. Senhor, eu estou frio. Senhor, não oro mais. Eu até oro, mas eu não leio a palavra, Senhor. Eu até leio a palavra, mas eu não estou buscando como deveria. Como for a sua realidade. Fala com Deus nessa hora. E Ele é poderoso, irmãos, para te fortalecer, para curar, se tiver feridas. Às vezes, pai, foi muita ferida. Tem momentos da nossa vida, irmão, vou falar para você, tem momentos da nossa vida que a gente é tão ferido, que a gente fica, sem forças para ir para o altar. Não é que você não teme, não é que você não ama, mas você foi tão ferido, foi tão machucado, foi tão frustrado que você não encontra forças. Mas essa noite o Senhor quer te dar forças. Essa noite o Senhor quer trazer uma restauração para a sua vida. Em nome de Jesus, agora seja sincero diante do Senhor. Fala a verdade para Ele, porque Ele já sabe. Vamos orar. Senhor, nós oramos agora, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos pela Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, da glória. Oh, Jesus, por o Senhor ter nos escolhido, pelo Senhor estar conosco, Pai, todos os dias. Não nos abandonando, Pai, não desistindo de cada um de nós. Senhor, obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado, meu Senhor da glória. Toma cada vida aqui, Senhor, no Teu altar. Meu Deus, se é força, fortalece, Pai. O Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe o que cada um veio buscar da Tua presença, meu Senhor. Oh Deus, se é libertação, Senhor, quebra todos os grilhões, todas as correntes, liberta, meu Senhor. Tira tudo que impede, tira tudo que atrapalha, tira todas as barreiras diante do Teu povo, meu Senhor. Faz a Tua obra. Oh Pai, em nome de Jesus, se é medo, se é insegurança, se é frustração, o Senhor é poderoso, meu Deus, para transformar, Pai, toda maldição em bênção, em nome de Jesus, Deus. Está aqui as vidas diante de Ti, meu Senhor. Vai de encontro, Senhor, a cada coração, a cada necessidade. Pai, nós queremos, Senhor, nós somos o Teu altar. Aleluia, nós somos o altar do Senhor. Coloca a mão no seu coração e fala: Deus, eu sou o Teu altar. Vem queimar em mim nessa noite. Fala: Deus, eu sou o Seu altar. Vem queimar em mim nessa noite. Deus, nós somos o Seu altar, Senhor. Queima, meu Pai, dentro de nós, meu Senhor. Queima, Senhor, que o fogo venha arder continuamente, Senhor, nesse altar, nessa vida, na minha vida, na vida do Teu povo, meu Senhor, e não se apagará, Pai, em nome de Jesus, Deus. Senhor da glória, Deus poderoso, completa a boa obra que o Senhor começou, meu Pai. Deus, completa, fortalece, leva, Senhor, para o joelho, leva para a consagração, meu Pai.
coração na tua palavra, meu Senhor. Leva para cultuar, Senhor, adorar a tua casa, na tua casa, meu Pai. Faz, Senhor, o que nós, meu Pai, muitas vezes não podemos fazer. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu apresento cada vida diante de Ti, Deus. Ah, Deus, eu creio no Seu agir, no Seu operar, em cada coração, Pai. É o que nós oramos, Senhor, nessa hora. E Te agradecemos em nome de Jesus.